Oi, gente. Esse é o nosso quadro InterEnem Interdisciplinaridade. A gente vai dar continuidade à nossa série de escolas literárias, seguindo uma sequência cronológica de todas as escolas literárias que caem no Enem. Hoje a gente vai falar do Barroco no Brasil. O Barroco é a escola que é mais conhecida como o conflito entre o homem e Deus. O antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo, e o teocentrismo, que é Deus como centro de tudo. Antes da gente falar sobre o Barroco como referência literária, sobre seus conceitos literários, a professora Hanna vai dar para a gente o contexto histórico desse período. No período colonial, não havia ainda a ideia de Brasil enquanto nação. Essa identidade nacional ainda estava sendo construída. Então, as principais referências culturais vinham da Europa, principalmente de Portugal, junto com a Igreja Católica. Essas referências cristãs a gente vai ver principalmente nas igrejas que estão espalhadas pelo Brasil, com destaque para as esculturas do Aleijadinho que adornam várias igrejas em Minas Gerais e que têm referências bíblicas. Logo após o período das grandes navegações e a chegada dos primeiros portugueses aqui no Brasil, começará o período colonial. O período colonial é marcado pela criação de núcleos urbanos, com destaque para duas cidades que vão ser muito importantes: Salvador, que vai ser a capital da colônia, e Recife, ambos na região Nordeste. A região Nordeste vai ser palco da atividade açucareira, que vai ser durante muito tempo o principal produto de exportação para a metrópole. Para a implementação dessa atividade açucareira, vai ser utilizada mão de obra nativa escravizada e de negros escravizados. Bom, como a professora Hanna disse, o Brasil ele ainda não tinha uma identidade cultural construída. A gente tem que. Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de literatura como sendo um pêndulo, né? Um pêndulo de idas e vindas, ou seja, de períodos completamente opostos antes e depois. Por que eu estou falando isso? Antes do Barroco, a gente tem na Europa um movimento chamado renascentismo ou classicismo, né? Que vai de 1527 a 1580. 1580, na Europa, começa o movimento do Barroco. O renascentismo era o homem como centro da obra, né? O homem como centro da sabedoria, o homem como centro das próprias habilidades. O Barroco já se antepõe a tudo isso. O Barroco ele pressupõe que o homem, todas as habilidades e todas as virtudes humanas, elas vão vir através do poder divino, que é a lógica medieval cristã, né? Então, se o renascentismo traz em si todos os desejos da carne, né? Amor, luxúria e todos os outros sentimentos humanos, né? O sexo, o desejo, a competitividade, a aventura, o Barroco vai trazer as virtudes concedidas através de uma lógica divina. Eu vou dividir, resumidamente, a literatura barroca em alguns pilares para a gente poder entender no que ela se estrutura. Então, o primeiro pilar é o reencontro da tradição teocêntrica, ou seja, é a tentativa de novo, levar o Deus para o centro de tudo, né? Como a professora Hanna falou, a gente está falando de um contexto de Brasil colonial. Nessa época, havia uma campanha da Companhia de Jesus e a Contra-Reforma. A Contra-Reforma é contra as ideias protestantes, ou seja, contra as ideias que se opunham às doutrinas, aos dogmas da Igreja Católica do período, né? Então, nesse período, foi o ápice do Tribunal do Santo Ofício. Foi o ápice da Inquisição no Brasil. Para quem não sabe, o Santo Ofício ele era como se fosse um julgamento, né? E esse julgamento ele dava as condenações para crimes considerados crimes de heresia, né? Todos os crimes que fossem considerados crimes contra a fé cristã, né? Por quê? Dentro da nossa construção colonial, a gente viu isso lá no quinhentismo, né? A população originária do Brasil, no caso os índios, né, foram catequizados pelos portugueses. Então a nossa construção identitária de religião, ela vem dessa concepção católica, dessa concepção medieval, tá? O segundo pilar é a tentativa de ligar o homem a Deus,
né? Então, se o renascentismo tinha assumido esse gosto pelo que é terreno, né, por tudo que é material, o barroco ele é a tentativa de ligar o homem novamente ao divino, né? Que foi uma tradição rompida pelos renascentistas. Porque se o renascentista tem o homem como o epicentro da arte, o barroco ele vai ter Deus como epicentro da arte, né? O próximo pilar é contra o antropocentrismo, né? Então o barroco é fruto de uma época de um forte conservadorismo da igreja, né? E foi uma reação aos valores do renascentismo, como eu falei, o amor, o luxo, o dinheiro, a posição política, né? As aventuras, as descobertas, as invenções modernas. Então a igreja, ela não permitia isso, né? A igreja, os grandes pilares sociais do Brasil colônia eram a igreja, né, e a coroa portuguesa. Então, a ascensão da burguesia, né, a concepção que a gente tem de burguesia hoje é que ela é, enfim, né, ela é o nosso tudo que a gente entende hoje como reacionarismo. Mas antes, a burguesia que trazia, digamos assim, essa vanguarda, né? Por quê? Porque trazia, junto com a burguesia, junto com essa ascensão dos burgueses, né? Foram os burgueses que foram os principais agentes da decadência do império e da decadência do poder da igreja, tá? E com isso a gente tem o dualismo, né? O dualismo, essa dicotomia entre céu e terra, entre homem e Deus. Então a gente pode afirmar que a literatura barroca ela se marca pela eterna existência das contradições geradas pelo espírito cristão, né? Que é aquela coisa antiterrena, né? Anticarnal, aquela coisa teocêntrica, e pelo espírito renascentista, que é aquela coisa terrena, aquela coisa mundana, né? Então o barroco literário, ao mesmo tempo, ele é místico e ao mesmo tempo ele é sensual. E ao mesmo tempo ele é religioso e ao mesmo tempo é erótico. Por quê? Porque é exatamente esse conflito, essa culpa cristã que o homem carrega de deter em si todas as vontades, todos os princípios humanos, né? Então, esses conflitos, esses descontentamentos é por causa dessa identificação barroca com o divino. Então, o homem entra em conflito, né? Então, basicamente, o barroco, nas suas estruturas básicas, ele traz isso. Então a gente tem que falar do barroco em dois momentos. O barroco em Portugal ele começa em 1580, mas no Brasil ele começa em 1601 e vai até 1768, tá? Por mais que, obviamente, a gente tivesse sido influenciado pelos europeus, inclusive no tempo do barroco, a gente tem que entender que o barroco, a nossa concepção de barroco aqui é uma coisa um pouco diferente. Porque tanto na literatura quanto na arquitetura, a gente vê a presença de exagero nos detalhes, né? Se algum dia vocês tiveram a oportunidade de visitar algumas igrejas de Minas Gerais, ou algumas igrejas da Bahia, por exemplo, vocês vão perceber que essas igrejas são muito opulentas, né? Com muito detalhe de riqueza, de ouro, de anjos, sempre muitos anjos. A arte barroca ela é muito cheia de esculturas divinas, né? De esculturas sagradas, muitos anjos, né? E anjos com os mais diversos tipos de expressão. É muito interessante notar isso. Se vocês puderem um dia ir na igreja, uma igreja que eu fui, que marcou profundamente, porque você realmente se sente dentro da arte barroca, você visitando uma arte barroca. É a igreja de Tiradentes, em Minas Gerais. A riqueza de detalhes da igreja, né? E sempre com essa concepção, né, do homem como figura, né? Porque o anjo ele se associa à figura do corpo humano, né? Mas ligado ao divino. Então você tem anjos com os mais diversos tipos de expressão. Isso é muito interessante. Você vê anjos com expressões de admiração, tem anjos com expressão de empolgação, de tristeza, de agonia. É exatamente esse conflito, né? Essa fusão entre o homem e o divino, tá? Então, como eu disse, a literatura ela é um pêndulo, ela vai e volta, né? No Brasil, o barroco ele não deturpou suas características básicas, mas a gente pode dizer que aqui no Brasil ele foi de uma certa forma mais pálido, né? Ele foi uma forma mais discreta e menos opulenta do que o barroco na Europa,
A gente não pode, por mais que a Europa seja o nosso epicentro de estruturação comportamental, porque eles foram nossos colonizadores, no Brasil o barroco vai ter um outro efeito, ele vai ter uma outra cara, né? Uma coisa muito própria dessa fusão do que foi o barroco vindo da Europa e do que foi o barroco chegado aqui no Brasil, como ele foi no Brasil, tá? A gente nunca pode pegar um contexto, né? Por exemplo, como eu estou falando do barroco, e analisar ele como um todo. Porque se fosse assim, a gente não ia dividir. O barroco português ele foi um período, o barroco brasileiro ele foi outro período. Ele tem as suas especificidades, tá? Agora, eu vou falar para vocês os principais autores e as principais obras legadas pelo barroco no Brasil. Não esqueça que o nosso foco são as escolas literárias no Brasil, tá bom? Características do barroco no Brasil. Além de congregar todas as características do barroco português, tais como o dualismo, as ideias em confronto, o cultismo, o conceptismo, a irregularidade, a ênfase sobre o efêmero, né? Quando a gente fala ênfase sobre o efêmero, é essa consciência perturbada de que a vida é passageira, né? E a inconstância, o movimento barroco brasileiro teve algumas peculiaridades, que é o que eu falei sobre as pequenas diferenciações do barroco brasileiro do barroco vindo da Europa, né? Como a Hannah já tinha falado pra gente sobre o artista Aleijadinho, temos a figura de presépio de Aleijadinho, temos o detalhe do chafariz de Marília, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, temos a casa em Salvador, né, na Bahia, onde nasceu Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Gregório de Matos se matriculou na Universidade de Coimbra aos 16 anos, em 1652. Saiu formado em 1661, ano em que se casou com Dona Micaela de Andrade, que não lhe deu filhos. Passou alguns anos exercendo a profissão de magistrado em Portugal. Foi juiz no Alentejo e em Lisboa. Ele era considerado quarentão e viúvo. Em 1678, Gregório de Matos ficou viúvo. Em 1681, voltou do Brasil para exercer o cargo na Arquidiocese Baiana. Na Bahia, levava uma vida boêmia e indisciplinada, improvisando versos, tocando viola, caçoando de toda a gente, inclusive dos membros da Arquidiocese e de políticos. Apesar disso, casou-se novamente, teve filhos e a proteção de alguns bispos e governadores. Por isso, gente, essa fama do Gregório de Matos é considerado como boca do inferno, né? Por causa dessa... Ele era uma pessoa considerada insolente, né? Ele era uma pessoa irreverente. Essa irreverência dele custou o seu exílio, né? Então, já conhecido pela fama e pela irreverência e pela boemia, Gregório foi habilitado de boca do inferno pelas sátiras que desenvolveu contra as autoridades, ridicularizando-as, né? Quando a gente fala das autoridades, obviamente, com certeza, né, a gente está falando dos pilares que nortearam o Brasil colônia, igreja, né, e a coroa portuguesa. Caído no desagrado, Gregório de Matos foi banido para Angola em 1694, permanecendo na África por um ano. Voltou em 1695, radicando-se em Recife, onde faleceu em 1696. Então, gente, é muito importante o legado de Gregório de Matos, né, como grande nome do barroco brasileiro na literatura, e do Aleijadinho na escultura, também na arquitetura. Outro fator importante que o barroco traz pra gente é esse louvo à mulher, né, esse lirismo colocando a mulher como anjo e diabo ao mesmo tempo. Anjo pelas características de candura em que lhe é atribuído, e diabo pelo fato da mulher ser um ser sensual, né, que vai corromper de alguma forma o homem, né? Então, os dois autores que falam da mulher, que abordam a mulher como essa coisa de anjo e diabo, é o próprio Gregório de Matos e Manuel Botelho de Oliveira, né? Vocês vão perceber nas literaturas deles, conforme os estudos de vocês, a procura de vocês, esse louvo à mulher, né? Sempre lembrando, o barroco ele é o conflito entre antropocentrismo e teocentrismo.
Então esse foi o nosso Interenem Interdisciplinaridade. Siga a nossa página, @da-rua-o-enem, e recomende a nossa página. Ajude a disseminar o nosso projeto de educação que em breve estará nas ruas. A página da Rua ao Enem conta com você.